Brasil deveria ser uma potência. Pelo menos é isso que muita gente pensa. Se você mostrasse o Brasil para um alienígena, sem contar a história do país, ele provavelmente faria uma aposta ousada, que esse seria um dos países mais ricos do planeta. Afinal, estamos falando de um território gigantesco, recursos naturais abundantes, água doce, energia, terras férteis e mais de 200 milhões de habitantes. Então, por que a sensação é tão diferente? Por que parece que o Brasil nunca vai para frente? Essa pergunta é mais complicada do que parece, porque talvez ela esteja errada. O Brasil já foi para frente muitas vezes. A expectativa de vida aumentou, a pobreza caiu em diversos períodos, a tecnologia avançou, a infraestrutura cresceu e a economia ficou muito maior do que era décadas atrás. Mas existe um detalhe: a sensação de progresso nunca acompanha o potencial. É como assistir alguém correndo uma maratona, sabendo que ele poderia correr muito mais rápido. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Não é que o Brasil não avance, é que ele avança menos do que poderia. E para entender isso, precisamos falar sobre algo invisível: confiança. Toda sociedade moderna funciona baseada em confiança. Você confia que seu dinheiro terá valor amanhã. Você confia que contratos serão respeitados. Você confia que regras não mudarão de repente. Você confia que vale a pena planejar o futuro. Quando essa confiança existe, pessoas investem, empreendem, contratam, constroem, arriscam. Mas quando ela desaparece, a lógica muda completamente. O foco deixa de ser o futuro e passa a ser sobreviver ao presente. Imagine que você acredita que as regras podem mudar a qualquer momento. Quanto você estaria disposto a investir? Imagine que você não confia no sistema. Quanto risco estaria disposto a assumir? Agora multiplique isso por milhões de pessoas. Aos poucos, surge uma armadilha. Uma armadilha de curto prazo. Todo mundo tenta se proteger, mas essa proteção coletiva gera um resultado pior para todos. Empresas investem menos, pessoas planejam menos, projetos duram menos, e decisões imediatas passam a valer mais do que decisões estratégicas. O curioso é que ninguém precisa ser mal intencionado para isso acontecer. Essa é a parte assustadora. Pessoas boas, tomando decisões racionais, podem produzir resultados ruins para toda a sociedade. Um empresário evita investir porque tem medo do futuro. Um trabalhador evita se especializar porque não vê retorno. Um político pensa apenas na próxima eleição. Um investidor procura oportunidades em outro lugar. Individualmente, tudo isso faz sentido. Coletivamente, o país perde velocidade. E então surge outro problema. A desconfiança alimenta mais desconfiança. É um ciclo. Pessoas esperam problemas, então tomam decisões defensivas. Essas decisões geram menos crescimento. O crescimento menor gera frustração, e a frustração reduz ainda mais a confiança. O ciclo recomeça. Mas existe outra razão pela qual o Brasil parece estar sempre preso: o tamanho das expectativas. Poucos países receberam tantas promessas quanto o Brasil. Durante décadas, o país foi chamado de potência do futuro, o país do amanhã, o gigante adormecido. O problema é que o amanhã nunca chega, pelo menos não na velocidade esperada. E quanto maior a promessa, maior a decepção. Mesmo quando existe progresso, ele parece insuficiente, porque é comparado ao sonho. E sonhos são difíceis de alcançar, especialmente os gigantes. Talvez seja por isso que duas pessoas possam olhar para o mesmo país e chegar a conclusões opostas. Uma vê avanços, outra vê fracassos. Ambas estão observando a mesma realidade, apenas comparando com referências diferentes. Então, o Brasil realmente não vai para frente? Talvez essa não seja a pergunta correta. Talvez a pergunta seja outra. O que impede o Brasil de avançar na velocidade que poderia? Porque existe uma diferença enorme entre estar parado e crescer abaixo do potencial. E talvez a maior tragédia do Brasil não seja a falta de recursos, nem a falta de talento, nem a falta de oportunidades, mas a dificuldade de coordenar milhões de pessoas na mesma direção. Afinal, países não crescem porque são ricos. Eles ficam ricos porque conseguem cooperar, porque conseguem construir confiança, porque conseguem pensar décadas à frente. E talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido: por que o Brasil não vai para frente? Mas sim, o que aconteceria se todos acreditassem que vale a pena construir o futuro juntos?